Olá, eu sou a professora Rosana. Esta é a aula de matemática e vamos trabalhar hoje a habilidade EF08-MA19. É resolver e elaborar situações e problemas que envolvam medidas diárias de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo diário, quadriláteros, triângulos e círculos, em situações como determinar medidas de terreno. O objetivo da aula é conhecer e utilizar expressões para cálculos de área de quadriláteros, triângulos e círculos para determinar medidas de terreno. O que são os quadriláteros? São polígonos que possuem 4 lados. Eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de lados que possui em paralelogramas ou trapézios. Os quadrados, retângulos e losangos são exemplos de quadriláteros. Nós vamos falar agora de algumas expressões, porque quando nós falamos de área, nós vamos pensar o tamanho de uma área que está sendo representada. Vamos utilizar qualquer uma dessas expressões a partir de medidas que nós conhecemos. Por exemplo, a sala da casa de vocês, ou a piscina, ou o terreno da casa de vocês. Qual será a forma geométrica que essa área possui? Utilizando qualquer uma dessas expressões, a partir do momento que vocês vão identificar a forma geométrica, vocês conseguem descobrir a área. Se for um quadrado, nós vamos utilizar a expressão que a área, é lado vezes lado, nada mais do que lado ao quadrado. A expressão para o trapézio, nós vamos utilizar B maiúsculo mais B minúsculo vezes H dividido por 2, sendo a base maior, a base menor e a altura. Para a fórmula geométrica do retângulo, nós temos a expressão B vezes H, sendo o B a área e o B é a base e H é a altura. O paralelogramo, nós temos a expressão B vezes H, tendo base vezes altura, para descobrir a área. E o losango é utilizar a expressão D maiúsculo vezes D minúsculo dividido por 2. O que é o nosso D maiúsculo? É a diagonal maior e o nosso D minúsculo é a diagonal menor. A expressão para cálculo de triângulo temos B vezes H dividido por 2. Então, B nós temos a base e H a altura. Para o círculo, nós vamos utilizar a expressão que é a área igual a π vezes r ao quadrado, tendo como o π a constante 3,14 e o r o raio. Vamos verificar agora alguns exemplos bem práticos. Aqui nós temos a unidade de medida em metros. Então, vamos ver. Um terreno quadrado possui 9 metros de lado. Utilizaremos a expressão A igual a L ao quadrado. Vamos substituir as medidas que nós temos e vamos encontrar que a área total do terreno é de 81 metros quadrados. Então, vocês identificando a medida geométrica que vocês têm, ou de um terreno, ou da piscina, ou da sala de casa, ou de uma praça, vocês conseguem aí descobrir a área deste terreno. O quadrilátero, trapézio, nós temos a seguinte fórmula, a qual já foi falado. Vamos ver um exemplo bem prático. Se o terreno possui uma forma de um trapézio e temos como medida a base maior 12, a menor 8 e a altura 4, nós vamos descobrir que a área deste terreno em formato de trapézio nada mais é do que 40 metros quadrados. Vamos agora para um exemplo prático de um terreno com o formato de um retângulo. Utilizando também a expressão que nós temos para o retângulo, nós vamos descobrir que as informações de medidas são 5 metros para a base e 3 metros para a altura. Vamos descobrir, então, que a área total deste terreno em forma de retângulo é de 15 metros quadrados. Nada mais do que substituir as informações que nós temos utilizando cada uma das expressões. É fácil, é só a questão de praticar e observar cada uma das expressões. Para o paralelogramo, nós temos, então, um terreno com a medida de 10 metros por 3. Aplicando, então, a nossa expressão, nós descobrimos que este terreno, esse lago, no caso, o exemplo é do lago, então este lago ocupa uma área total de 30 metros quadrados.
Temos um exemplo do quadrilátero losango. O losango, então, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós temos a expressão, vamos substituir pelas informações de medidas que nós temos deste terreno e vamos encontrar, neste caso, a diagonal maior é 7, a diagonal menor é 3. Nós descobrimos que a área total deste losango é 10,5 metros quadrados. Para o triângulo, é só também fazer a substituição das informações de medidas que nós temos. Nós temos aqui 3 metros de base por 4 metros de altura. Então, nós podemos identificar que a área total deste terreno em formato de triângulo é de 6 metros quadrados. Então, o que nós estamos fazendo? Somente substituindo as medidas que nós temos, utilizando as expressões para cada uma das figuras geométricas. Para o círculo, vamos também fazer a mesma coisa, substituir as informações que nós temos. Nós temos aqui, então, para a área do círculo, que a área total nessa situação é uma área de plantio, que é no formato de círculo. Nós temos, então, para a área total desse plantio, 1,256 km². Tudo isso utilizando informações que nós temos, substituindo na expressão já aqui exemplificada. Então, esta foi a nossa aula de matemática. Lembrando, todas as unidades de medidas aqui trabalhadas foram em metros e quilômetros, mas nada impede que vocês possam utilizar unidades de medidas menores, por exemplo, como a figura aqui que nós temos, que são os centímetros, somente vai substituir as medidas que vocês têm e vocês vão encontrar também não só a área do terreno, como a área também das figuras geométricas. Eu sou a professora Rosana e agradeço. Até mais!